Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Live Aula 7, onde eu converso com instrutores de Pilates, gestores de estúdios de Pilates, que desejam aí organizar o seu estúdio, a sua gestão, a sua organização administrativa, financeira, para que tenham realmente um faturamento maior e vejam lucro no final do mês. Então, toda quinta-feira eu estou aqui às 19h19, trocando conteúdos de gestão, de administração, e hoje, dia de Natal, eu também estou aqui, como é quinta-feira, o nosso acordo às 19h19, e hoje eu vou falar sobre fluxo de caixa. E aí, muitos colegas me perguntam, têm essa dúvida, porque não conhecem a administração do seu próprio estúdio. A gente sabe que o fluxo de caixa é o coração do nosso estúdio. Então, eu quero dar as boas-vindas aí a vocês. Hoje eu tô com a câmera invertida para que vocês consigam aqui acompanhar. Então, no final eu vou estar acompanhando aí os comentários. E você que tem interesse nesse assunto, fique aqui comigo até o final, que eu vou colocar aqui o passo a passo de como eu faço o fluxo de caixa do meu estúdio para estar descomplicando esse assunto que nós, profissionais de saúde, não gostamos, não estudamos, não pesquisamos. E hoje, dia de Natal, a gente está aqui sim, mantendo nosso compromisso, nossa dedicação para estar levando aí conhecimento e estar compartilhando conteúdos tão importantes, né, como gestão, gerência, né, administração aí dos nossos estúdios. Só conhecendo realmente esse bastidor é que nós, fisioterapeutas, profissionais de educação física, instrutores de pilates, donos de estúdio, né, só conhecendo mesmo os nossos números, a nossa administração, a gente vai conseguir aí alavancar e ter controle, né, do nosso negócio, da nossa empresa, que é o nosso estúdio de Pilates. Então hoje eu vou falar sobre isso, descomplicar aí esse fluxo de caixa. Vou falar rapidinho, vou ser breve, 30 minutos a gente conversa e deixo aqui aberto os comentários e aberto também lá no meu perfil para que a gente tire dúvida, me manda um direct caso você esteja com esse desafio. Eu sei que muitos colegas de Pilates negligenciam essa parte administrativa, financeira do seu negócio, porque a gente sai da faculdade realmente sem saber. A gente sai da faculdade sem esse conhecimento e aí a gente abre as nossas portas e quer atender. E também tenho colegas profissionais que entregam esse serviço para outras pessoas, né? Como alguma assessoria financeira, algum gestor, algum mentor financeiro, alguém que toma conta dessa parte burocrática e administrativa do seu negócio. Então, a gente tem esses dois públicos, né? Aqueles colegas que negligenciam e aqueles colegas que não querem fazer e delegam, né? Para que outra pessoa faça. Tenho colegas também, instrutores de Pilates, que têm grandes sistemas de gestão, que têm grandes programas, né, de controle financeiro, administrativo. Isso é ótimo, tudo isso ajuda muito ao controle do nosso estúdio. Porém, a gente precisa conhecer. Então, para alimentar esse sistema, para alimentar esse programa, para alimentar a planilha, a gente precisa ter o básico, o conhecimento básico de finanças, né? Se a gente é um pequeno empreendedor, se a gente tem um pequeno negócio, se a gente tem uma empresa que é o nosso estúdio de Pilates. Então, para alimentar, a gente precisa conhecer, a gente precisa abastecer, mesmo que a gente delegue essa função a um sistema, a um gestor, a uma secretária, né? A gente precisa conhecer, a gente tem que ter conhecimento ali básico para que a gente oriente, delegue e analise ao final do resultado, né? Ao final do mês, né? A gente vai estar falando sobre essa periodicidade aqui para a gente estar analisando o nosso fluxo de caixa. E na verdade, o que é esse fluxo de caixa, né? A gente escuta tanto falar, é importante fazer o fluxo de caixa no estúdio de Pilates. O que é o fluxo de caixa dentro do estúdio de Pilates? Tem pessoas que chamam fluxo de caixa, tem pessoas que chamam boletim de caixa, tem pessoas que chamam registro de caixa, não importa. Ele é o coração do nosso estúdio, ele é o coração da nossa empresa, do nosso negócio. Sem esse controle, sem esse fluxo, como o próprio nome já diz, você está desorganizado, você não sabe o que entra e o que sai do seu estúdio. E aí, como que você vai querer resultado positivo no final do mês, né? Se você não tem esse controle. Então, o fluxo de caixa é justamente
esse controle financeiro que nos possibilita investimentos, que nos possibilita economias, que nos possibilita corte de gastos, corte de despesas. Agora, a gente só vai conseguir fazer essa análise se a gente realmente conhecer e saber o que é o fluxo de caixa, saber como que faz o fluxo de caixa. Você, instrutor de Pilates, gestor de estúdio, precisa ter constância na alimentação do seu fluxo de caixa. Se é você que faz, como na maioria dos colegas, né? Nós somos gestores de Pilates, nós somos instrutores de Pilates e é a gente mesmo que tem que controlar o nosso administrativo, o nosso financeiro. Se é você mesmo que faz isso, faça isso com constância e essa constância deve ser diária. Então, tire uma horinha do seu dia para estar fazendo essa análise, para estar fazendo esse fechamento desse fluxo de caixa. E que, na verdade, resumidamente, como o tema da live de hoje descomplicando esse fluxo de caixa, a gente tem inúmeras formas de fazer, a gente tem inúmeras ferramentas de fazer, mas o grande lance para que você entenda e para que você alavanque o seu estúdio é você entender como fazer. Independente de ser em planilha, independente de ser em sistema, independente de ser em programa, você precisa entender o que é e para que serve um fluxo de caixa. Senão você não vai ter essa leitura no final do mês, no final do semestre, no final do ano, como agora a gente está. A gente está agora no final do ano, quase faltando dias aí para poder entrar num próximo ano. É hora de você, instrutor de Pilates, dono de estúdio, olhar todos os meses desse ano. Então você vai pegar o seu janeiro até o seu dezembro e analisar o seu fluxo de caixa mensal. Mas para isso você tem que ter tido o seu diário. Então, constância, comprometimento, disciplina são características importantíssimas para um empreendedor, para um gestor de estúdio, como é o nosso caso. Então você ou delega isso para alguém, mas entenda o que você está fazendo, entenda o processo do fluxo de caixa do seu estúdio, ou você faz, ou você tira uma horinha do seu dia, é aquele final de dia que você vai fazer, na hora do almoço é que você vai ali organizar, é no final do expediente, você tem que tirar essa uma horinha. E eu sempre falo aqui, a maior dica é a gente tirar um horário do nosso atendimento. Então, se você tem lá na sua agenda o atendimento dos seus pacientes, dos seus alunos, até às 17 horas, para às 16. Pega essa uma hora de 16 a 17 para analisar a finança, o financeiro do seu estúdio, Organizar as tarefas daquele dia, fechar aquele ciclo e deixar tudo pronto para o dia seguinte. Isso é diário. Da mesma forma que você tem horário para chegar no seu estúdio, da mesma forma que você tem horário para começar o seu atendimento, você também tem que ter um horário para você olhar para o seu fluxo de caixa, olhar para o seu financeiro, para as suas tarefas administrativas do seu negócio. E eu vou começar aqui falando, a gente vai mostrar aqui como que eu faço o fluxo de caixa lá no estúdio, não importa se é em sistema, não importa se no seu estúdio é em planilha, não importa se é num caderno, se é num livro caixa, não importa. Hoje eu não vou falar sobre a ferramenta, eu vou falar sobre como a gente descomplica o fluxo de caixa. Então, como a gente entende o que é necessário fazer dentro do estúdio de Pilates para você ter controle, para você saber o que está entrando, saber o que está saindo, saber se você está lucrando ou se você está no prejuízo. Se você não tem esse controle, você não sabe se você está lucrando, se você está no prejuízo, se você está no 0 a 0, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Então, eu vou começar aqui, antes da gente falar sobre a forma de fazer, 5 dicas para você organizar o financeiro aí do seu estúdio. 5 dicas práticas. E aí você vai ver aí e vai me dizer se você faz essas 5 dicas.
coloca aqui nos comentários aqui embaixo e eu vou deixar essa live gravada, você coloca lá nos comentários do post se você faz essas 5 dicas que eu vou te dar para você organizar aí o seu financeiro. A primeira, monitorar diariamente o seu caixa. Você faz isso? Monitorar diariamente, seja na hora do almoço, seja no final do dia, e não importa se entrou ou se saiu dinheiro, até isso você precisa monitorar, né? Se entrou pouco, se entrou uma mensalidade, se entraram 10 mensalidades de aluno, ou se não entrou nenhuma mensalidade. Você precisa analisar e saber que aquele dia não entrou dinheiro no seu fluxo de caixa. Mas se você não parar para olhar isso, para monitorar isso, você já está cometendo um erro dentro do seu negócio. E quando eu falo monitorar o seu caixa, não é somente olhar para o seu fluxo de caixa, é você também olhar para a sua conta. E essa é a segunda dica, é separar a conta do estúdio da sua conta pessoal. E aí você vai monitorar o caixa, tanto lá do seu sistema, do seu programa, da sua tabela, das suas folhas, né, do seu livro, e também a conta do seu estúdio, né? Então, tudo que entrou ali tem que entrar na sua conta, né? Seja se for feito pagamento por cheque, por transferência, por dinheiro, e você tem que ter esse controle. Então, a segunda dica é separar a conta pessoal da conta profissional. Só assim você vai ter organização e controle no seu negócio. Eu falo isso por experiência própria. Eu comecei o meu estúdio há 5, 6 anos atrás e eu tinha uma única conta. Dentro dessa conta pessoal e profissional, eu separava. Então, eu tinha um tremendo desgaste mental, psicológico no final do mês, para eu separar o que era conta pessoal e o que era conta do estúdio. E eu achava que eu separava. Mas, a partir do momento que eu tomei essa iniciativa, eu fiz essa ação de separar as contas, pronto, tudo clareou. E faça isso, né? Hoje a gente tem aí contas digitais com tarifa zero, né? Que você abre pela internet, abre pelo seu celular depois que acabar aqui. Tem inúmeros bancos, pesquisa qual é o melhor banco para você. Nubank, Inter, tem vários bancos. É só vocês olharem banco digital. E aí vocês vão ter cartão, vocês vão ter cartão de crédito dessa conta digital. Ou então vocês abram uma conta em banco convencional, se vocês não têm o conhecimento e a segurança, né? Para a conta digital, vocês abram no banco tradicional, que a gente chama de bancão, né? Vocês abrem no bancão, mas separa conta pessoal da conta profissional. A terceira dica é acompanhe as suas contas. O que você tem a pagar e a receber. Contas a pagar são aquelas contas fixas que entram no estúdio todo mês. A luz, a água, a internet, o IPTU, tributos, né, taxas municipais, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que nós autônomos pagamos, trimestral, o nosso conselho, se você fizer o pagamento de forma parcelada, de forma mensal, porque ele também, né, permite o pagamento de forma anual. Então você tem todas essas contas a pagar, né? E as contas a receber. O que são as contas a receber? São, né, as suas mensalidades, as suas sessões, as suas consultas. Se você trabalha só com Pilates e Neopilates, você vai ter a mensalidade daqueles alunos ou o pacote de aulas, se assim você trabalha. Se você trabalha com fisioterapia, você vai ter as contas a receber, que são as faturas, né, das sessões de fisioterapia. Então, se você é profissional de educação física, você fez aquele pacote de aulas com aquele aluno. Então, você tem que ter uma previsão das contas que você vai pagar e das contas que você tem para receber. Uma dica que eu te dou é você organizar as suas contas a pagar e as contas a receber em pastas separadas. Pega a pasta sanfonada e separa, coloca essas divisórias por data ou por mês, né? E você organiza a pasta por ano, janeiro, as contas a pagar e as contas a receber, fevereiro, as contas a pagar até dezembro. Ou então, como eu faço, eu tenho uma pasta sanfonada e ela fica
só mensal, ela fica do dia 1º até o dia 30, com as datas ali naqueles papeizinhos das divisórias. Então, se a conta vence dia 5, a conta de luz, eu coloco ali dia 5. Se a conta vence dia 15, eu vou lá e coloco dia 15. Ah, o conselho, ele vence todo dia 30, eu vou lá e coloco dia 30. Quando eu estiver fazendo aquele monitoramento, aquela análise ali do meu fluxo de caixa, eu vou lá olhar essa pastinha e vou já saber que dia 10, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, eu tenho uma conta a pagar. E aí eu já estou analisando o meu caixa, já estou vendo quais são as contas a receber, aquelas que eu já recebi. Precisa haver essa análise. Isso é fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa é você realmente entender o processo financeiro, é o bastidor, é aquilo que você faz aqui, ó, sentado na sua secretaria, na sua mesa, no seu escritório. Não é o atendimento. Então, os colegas fisioterapeutas, profissionais de educação física, né, os instrutores de Pilates, eles estão 99% conectados ao atendimento. E aí, o que acontece com a saúde financeira do seu estúdio? Vai por água abaixo. Né? Não fatura, não sabe como faturar mais, não sabe nem se está lucrando, não sabe se está tendo prejuízo no seu negócio, entra mês, sai mês e é aquela desorganização. Eu sei que muitos de vocês passam por isso, porque eu já passei. Eu achava que eu tinha as coisas organizadas, porém, entrava mês, saía mês, a gente trabalhando de 7 da manhã às 7 da noite e a gente nem via o dinheiro entrar. Não via nem ele sair, não via nem ele entrar. Ficava uma bagunça. Separa, já começa 2021 com tudo separado, com tudo organizado. E de forma simples, descomplicada, eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem fazer esse fluxo de caixa aí, diariamente. Então eu falei sobre 5 dicas. A primeira dica foi: monitore diariamente o seu fluxo de caixa. A segunda dica foi: separe a sua conta pessoal da sua conta profissional. A terceira dica foi: acompanhe as suas contas a pagar e as contas a receber. E a quarta dica: tenha sua reserva de segurança, seja começando com pouco ou com muito. Depois que você fizer o fluxo de caixa, você vai entender quanto vai sobrar e quanto você vai poder reservar. Faça isso no seu estúdio, que comece com R$10, que comece com R$100, mas comece, aproveite agora 2021. E a quinta dica: procure ajuda. Se você não souber sobre fluxo de caixa, gestão administrativa, gestão financeira do seu negócio, procure ajuda, procure assessoria financeira, procure mentores, gestores de finança, procure pessoas que vendem cursos sobre isso. Pequenos cursos, mini cursos já vão te ajudar nesse início de 2021. Então, se você seguir essas 5 dicas aqui, eu já sei que você vai começar 2021 de forma diferente. E depois você me diz aqui nos comentários ou lá por direct qual dessas 5 que você já faz, qual que você já está querendo aí implementar para 2021. Então a gente vai começar aqui falando sobre o fluxo de caixa. Na verdade, tem várias formas de fazer, como eu falei para vocês, tem várias formas de fazer o fluxo de caixa. Hoje eu vou mostrar aqui, claro que o meu fluxo de caixa não é feito num quadro, mas bem que poderia ser, né? Mas aí seria inviável ter vários quadros. A gente precisa ter isso arquivado, inclusive a gente precisa ter isso arquivado dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente não pode jogar fora, né? As coisas precisam estar em histórico, as coisas precisam estar arquivadas, né? Para que a gente daqui a 1 ano consiga ter acesso, daqui a 5, 10 anos a gente consiga ter acesso ao controle financeiro da nossa empresa. Então, independente de ser em planilha, em caderno, em livro, em sistema, vocês precisam ter esses dados, não necessariamente na mesma ordem, não necessariamente no mesmo desenho, mas vocês precisam ter esses dados. Voltando aqui para quem chegou agora ou quem está passando aí, eu estou invertida para vocês poderem ver, senão vocês iam ver as letras ao contrário. Então eu não estou vendo os comentários, eu não estou vendo quem está aí, mas no final eu vou abrir para pergunta caso vocês tenham, ou então vocês já deixam lá nos comentários lá da live que vai ficar gravada para eu ajudar vocês. Então vamos lá. Vocês vão começar, ó, aqui vocês vão chamar
eu chamo de fluxo de caixa. Mas tem gente que chama de boletim de caixa, tem gente que chama de registro de caixa ou simplesmente caixa do seu estúdio. Aqui eu gosto de colocar um número, um código, por exemplo, para eu organizar as folhas, né? Para eu organizar as páginas do sistema ou da tabela ou da planilha. Então, por exemplo, agora vai começar 2021, né? Coloca lá 001/2021, né? Que é aquele primeiro dia. Não é dia primeiro, é a primeira folha do seu ano, por exemplo, né? E dali você segue. Se você já faz o fluxo de caixa, comece então a colocar um número nele, para que quando você queira voltar, por exemplo, quando eu comecei o controle financeiro, você vai lá no 001, né? Então eu gosto muito de colocar, ó, 001 barra o ano 2021, por exemplo, se eu começar agora em janeiro. Aqui o nome do seu estúdio, eu vou colocar aqui o nome do meu, Estúdio Corp, qual é a empresa, qual é o nome da sua clínica, o nome do seu consultório. E aqui a data. Já vou começar, ó, 4/1/2021, que é o primeiro dia útil de janeiro. Inclusive é o dia que o meu estúdio retorna aí em 2021. E aí eu tenho esses dados iniciais, isso eu vou ter em todos os dias, em todas as folhas, tendo ou não registro no meu caixa. Eu vou ter essa folha aqui dia 4, dia 5, dia 6, eu só não vou ter final de semana. Mas a gente vai estar falando sobre isso aí, sobre o final de semana. E aí sim a gente começa nos nossos registros, né? E aí eu tenho aqui, esse primeiro campo que eu chamei de D, eu chamei de documento. Tem pessoas que aqui colocam, por exemplo, 01, 02, coloca aqui como número, o número do que vai acontecer, o número do seu registro. Eu não faço assim, eu não coloco número. Eu vou estar explicando o porquê que eu não coloco número. Aqui é o histórico, ou seja, quem pagou, né? O que aconteceu? O que saiu do meu negócio, do meu estúdio? O que aconteceu? É o histórico, é o fato, né, que eu estou registrando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mensalidade, seu João Silva e a entrada dele. Foi o que entrou? R$200 da mensalidade dele. Se você trabalhar com outras modalidades, pilates, fisioterapia, acupuntura, você pode ter uma outra coluna identificando qual é a modalidade que está sendo paga, tá? Como no meu caso aqui é só o pilates, eu não registro, mas você pode ter uma outra coluna aqui, ó. Essa próxima coluna aqui são as saídas. Aí agora eu vou explicar o que é esse D aqui. Tem gente que coloca número 1, né? Número 1, número 2, número 3. Eu gosto de colocar qual foi a forma de pagamento que aquela pessoa me pagou. Então, por exemplo, o seu João, ele me pagou em dinheiro. Aí eu já coloco a letra D. Vou explicar mais tarde, daqui a pouquinho, o que isso vai me ajudar lá no meu controle financeiro. E assim eu vou fazendo por dia. Então, no dia 4, entrou uma mensalidade aqui em cheque da, mensalidade da Silvia Souza, R$100. Volto a dizer, não importa se eu vou estar fazendo isso numa caneta, num papel, num livro caixa que já vem com isso aqui pronto, numa planilha, num sistema, não importa. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E aí, naquele mesmo dia, no dia 4, entrou aqui um material compra, naquele mesmo dia, material de limpeza. Então, não vai ser em entrada, vai ser em saída, R$100. E aí, e assim por diante. Aqui eu vou colocar saída, ou eu vou colocar pagamento. Você que vai escolher a sua letra, né, a sua sigla que você quer. E aí, por exemplo, mensalidade
naquele mesmo dia, no dia 4, de Paula Mendes. Tô dando uma suposição aqui, tá? Também R$ 200. E por último, ó, ela pagou para mim em transferência. Ela fez transferência. Eu coloco um T. Fez transferência bancária para mim porque é a forma que eu trabalho. Se você trabalha, por exemplo, cartão de crédito, você vai colocar aqui cartão de crédito, cartão de débito. Isso vai te facilitar. Faz esse registro aí. E por último, vou colocar aqui mais uma forma de pagamento, que é a forma mais nova aí, que é o Pix. Então, eu também separo o Pix. Então, entrou também uma mensalidade de Joana, por exemplo, Caldas, R$ 100. Pronto, aquele meu dia foi isso, eu tive esse registro aqui. E aí, eu vou somar no final do dia, naquela 1 horinha que você vai reservar para isso, você vai somar o que entrou no seu estúdio, R$ 600, tá certo? 2, 3, R$ 600. E o que saiu naquele dia. Ó, total. Esse aqui é o seu total. Isso aqui você vai ter diariamente. Foi o que aconteceu no seu estúdio, ó, dia 4 de janeiro daquele ano. Você vai ter isso aqui registrado. E aí você vem no seu final do dia, quando você estiver passando a régua aqui, não adianta você fazer isso aqui na hora do almoço, porque pode entrar ainda coisas até o final do dia. Você vai precisar comprar alguma coisa, você vai precisar, né, vai receber mais mensalidade e tal. E aí eu volto o porquê que isso aqui funciona também final de semana, né? Mas olha, Sabrina, eu mantenho meu estúdio fechado domingo meu estúdio não abre. Vai precisar ter fluxo de caixa? Vai, porque e se alguém fez um Pix para você e é domingo? E se alguém fez uma transferência bancária para você e é domingo? Você vai colocar isso na segunda-feira? Tá errado. Você tem que colocar isso no domingo. Então, seu fluxo de caixa ele é de segunda a segunda. Agora, se naquele dia, domingo, sábado, não entrou nada, não teve nenhum Pix, não teve nenhuma transferência bancária, aí fica a seu critério se você vai querer deixar a sua folha branca ou se você vai querer não fazer aquele dia. Basta você saber que aquele seu dia não entrou e não saiu nada, tá? Seja na planilha, no sistema ou num caderno, num livro. Então, ok, já registramos aqui as mensalidades, registramos aqui a compra, que é a saída daquele dia, colocamos aqui tudo que é a entrada, a saída, fizemos o somatório daquele dia e, muito importante, identificar aqui do lado qual foi a forma de pagamento. E volto a dizer, se você tem outras modalidades no seu estúdio, além de pilates, acupuntura, massoterapia, RPG, além do Pilates, você pode fazer uma coluna, deve fazer uma coluna aqui do lado especificando fisioterapia, senhor João. A Silvia, ela pagou o pacote de Pilates. A Paula, ela pagou a acupuntura. E assim sucessivamente. Isso também vai te ajudar. Quanto mais dados a gente colocar, mais na hora de filtrar a gente vai conseguir ter um controle melhor, uma análise melhor, uma leitura melhor do nosso financeiro, do nosso bastidor. E aí a gente fecha o dia, deixa eu fechar o caixa, deixa eu fechar o meu boletim de caixa do estúdio naquele dia. Simples, eu vou colocar qual foi o total de entradas aqui, ó, R$ 600 foi o total que entrou. Esse SA aqui é super importante. O que é esse SA? No meu fluxo de caixa. É o saldo anterior. Então, se você já faz o fluxo, você já tem um saldo na sua conta. O seu estúdio já vai começar com um saldo, né? Ou não, ou ele tá zerado aí com o Natal, com o fim de ano, como muitos colegas eu sei que estão. Pandemia. Mas já começa em janeiro com um saldo, né? Que seja R$ 100, que seja R$ 1.000. De preferência na sua conta separada da sua pessoal, é a sua conta do estúdio. Faça esse exercício.
Comece 2021 com a conta do estúdio separada da sua conta pessoal. E aí você já tem um dinheiro lá na sua conta do estúdio, ou deve ter, ou se não tem, coloque, para você começar a elaborar o seu fluxo de caixa já com um saldo anterior. E aí você vai colocar aqui, por exemplo, R$1.000. Não estou falando para você colocar R$1.000, tá? Por exemplo, você tem R$1.000 que você tá lá positivo lá no saldo lá do seu estúdio. R$1.000. Aí o somatório, né? Ontem você tinha R$1.000. Hoje você vai ter quanto? 1.600. Certo? Certo. Só que naquele dia não teve só a entrada. Naquele dia teve uma saída também. Então teve um pagamento ou uma saída, como você deseja colocar, de R$100. Então quando que você tem aqui agora? Quanto que você tem aqui atualmente? Quanto é o seu saldo atual do dia 4/1? Você tinha o saldo anterior de R$1.000, era de ontem. Total de entrada hoje, R$600. Foi para 1.600. Só que pagamento você teve, material de limpeza, R$100, ó. Então, você vai ter no seu saldo atual, 1.600 menos 100. Ó, hoje você tem 1.500. Simples, né, gente? Parece fácil, como 2 mais 2 são 4. Só que eu sei que você não faz isso. Eu sei que você negligencia isso. Eu sei que você deixa pra lá. Eu sei que hoje você esquece de fazer e amanhã você vai querer fazer, só que você já não lembra mais o que aconteceu hoje. Isso tem que ser feito diariamente. Se você não deu tempo de fazer no seu estúdio, faça na sua casa. Se você chegou em casa e se ocupou, não durma antes de fazer isso. Porque senão amanhã você não vai dar conta de tanto detalhe que entrou no seu estúdio. Aí entrou um pagamento, por exemplo, na sua conta e você não anotou aqui. Aí, ou seja, vai estar tudo fora de organização, vai estar tudo fora de ordem. Na sua conta tem, mas no seu registro não tem, e vice-versa. Ou seja, uma bagunça. Isso tem que ser feito diariamente para a saúde financeira do seu estúdio. Então é isso. Saldo anterior de ontem era R$1.000. Hoje, todas as entradas foram R$600, então foi para 1.600. Só que eu tive uma saída de R$100. Então eu descontei 1.600 de 100, pronto. Hoje eu tenho 1.500. Aí amanhã, na minha folha de fluxo de caixa, vai estar saldo anterior 1.500. Entendem? Fácil. Como 2 mais 2 são 4. É uma conta super simples que a gente precisa fazer. Claro que se você tiver isso aqui em sistema, em tabela de Excel, isso vai fazer a conta para você, mas você tem que entender o que está sendo feito. É o que eu estou te mostrando aqui agora, de uma forma simples, prática, através de uma caneta. Não precisa nem de calculadora, não precisa de programa, você não precisa estar pagando mensalidade de um software, de um sistema de gestão, de um aplicativo que é pago, que é mais uma despesa no seu negócio. Faça isso no papel, faça isso num livro, mas entenda o que você está fazendo. E agora eu venho falar para você o que são essas siglas aqui, ó, no seu fluxo de caixa. Essas siglas aqui vão te ajudar a controlar e a analisar os números no seu estúdio. Essas letras vão ajudar você a ter clareza do que está entrando e o que está saindo do seu negócio. Então, use essas letras mágicas para estar controlando o seu fluxo de caixa. E o que é isso aqui? O D é exatamente essa lista aqui, você vai transferir para cá. O D é dinheiro, então você vai somar o que de dinheiro entrou no seu estúdio. Ó, de dinheiro entrou só a mensalidade do seu João. Então, de dinheiro eu tenho R$200. De cheque entrou a mensalidade da Silvia. Então, de cheque entrou R$100. De transferência, entrou a mensalidade da Paula, R$200. De Pix, entrou o pagamento da Joana, R$100. Qual foi o total? 200, 300, 500, 600. Isso aqui
tem que ser igual a isso aqui. Aí para que serve isso daqui? Isso aqui serve para você entender o perfil do seu cliente. Se você tem clientes que pagam com transferência, se você tem clientes que preferem o dinheiro, se você tem clientes que têm cheque ou que têm dificuldade de cheque, se os clientes estão aderindo ao Pix. E aí você vai ter isso aqui no seu mês, você vai ter isso aqui no seu trimestre, no seu semestre, no seu ano. E você pode ter várias estratégias com isso aqui. Você pode fazer planos, você pode fazer bônus para aquelas pessoas que, por exemplo, querem fazer planos longos e você não quer usar, por exemplo, cartão de crédito. Aí você vai falar, nossa, mas eu tenho várias pessoas que me pagam com cheque, então eu vou oferecer um plano longo para ela. E vou fazer, por exemplo, um plano longo de 12 meses ou um plano longo de 6 meses, já que eu tenho várias pessoas que me pagam com cheque, né? Que às vezes a gente acha que é uma forma de pagamento ultrapassada. Não, tem muita gente que ainda usa. Então faça esse balanço também, tenha esse número no seu estúdio, tenha esse número no seu negócio também. Então, parece, olha, uma aula de matemática. Parece que é muito longe da nossa realidade. Profissional de saúde, instrutor de pilates, a gente não gosta de contas, a gente não gosta de números, mas é tão fácil olhar para a nossa gestão dessa forma, com essa clareza. É tão bom de ver tudo que entra e tudo que sai mensalmente do nosso estúdio, ter essa clareza, ter esse controle, saber se a gente está no positivo, somar isso tudo aqui, somar aqui, ó, o que está gastando, se eu posso diminuir essa coluna aqui, ó. Mas só que eu só vou saber isso se eu tiver monitorado isso e controlado isso e alimentado isso diariamente. Senão eu não vou saber. Então, faz essa análise. Comece a fazer isso aqui em janeiro agora. Já estamos entrando em 2021. Já comece 2021 diferente, organizado, né, com gerência do seu estúdio, do seu negócio. E por fim, que nós já estamos aí quase ceando, eu vou falar aqui sobre 2 ações importantes para você controlar o faturamento. O que é faturamento? É tudo que entra. Faturamento é isso aqui, ó. É tudo que entra no seu negócio. Faturamento não é lucro. Eu não posso falar que isso aqui, ó, então eu lucrei R$600. Não, você não lucrou R$600, porque hoje você só teve R$100 de despesas agora. E as outras contas? Luz, água, contador, telefone, internet. E aí? Então você não lucrou, você faturou R$600. E aí, 2 ações que você precisa ter para você controlar esse faturamento dentro do seu estúdio. A primeira, mantenha os seus alunos com cadastro atualizado. Mantenha todas essas mensalidades, todas essas entradas com as datas que elas devem entrar. Então, se o seu aluno tem vencimento dia 10, você coloca lá na planilha o nome do seu aluno, vencimento dia 10 e o valor. Aí você tem 10 alunos que vencem dia 15, coloca lá os 10 alunos, a data do vencimento e o valor. Por quê? Fazendo essa análise, você vai ter a previsão, você está prevendo que dia 15 você vai receber aquele montante ali. Agora você nem sabe quando você vai receber amanhã, então você não está tendo controle do seu estúdio. Então, tome essa ação. Vou falar aqui 2 ações para você melhorar aí o faturamento. A primeira é você manter esse cadastro atualizado. Tenha lá o nome do seu aluno, a data do vencimento dele e o valor da mensalidade dele. Tenha isso numa planilha, numa tabela, num caderno, tenha isso. E a segunda ação, controle as inadimplências. Se você tem a relação ali, se você tem 10 pessoas que te pagam dia 10, se passar do dia 10 e elas não tiverem te pago, qual é a ação que você vai tomar? Você precisa ter uma ação. Você está lá escrito no seu contrato que você tem 5 dias de carência? Está lá escrito no seu contrato que se passar 1 dia tem juro? Está lá escrito que o pagamento não acontece nada se a pessoa não pagar no dia? Você precisa ter uma ação para as inadimplências. Ou você, a partir do 5º dia de atraso, você dispara um e-mail. Muitas pessoas esquecem, a correria das pessoas é muito grande. Elas têm muitas datas na cabeça, muitas pessoas, clientes seus, têm filhos. Então, é pagamento de psicólogo, é pagamento de inglês, é pagamento de escola. E aí, o pagamento do Pilates acaba sendo esquecido.
Então, você manda um e-mail para aquela pessoa lembrando. Ou a outra ação que você pode tomar para diminuir inadimplências é mandar um WhatsApp formal, uma mensagem já formal do seu estúdio, em nome lá do seu controle financeiro. Ou você prepara um post, uma imagem, onde ali vem um textinho escrito de forma gentil para lembrar aquela pessoa que aquele pagamento dela está atrasado. Você, na verdade, não está fazendo isso, não é feio fazer isso, não é feio cobrar. Às vezes é um favor que você está fazendo ao seu aluno, lembrando ele de cobrar, lembrando ele de te pagar. Então a gente tem essa vergonha, a gente tem essa barreira, né? Porque nós somos profissionais de saúde, fomos criados e educados e ensinados a cuidar, somos ensinados a aliviar a dor, a gerar bem-estar, a gerar saúde para o nosso cliente. Com certeza. Agora, tudo isso precisa ter um retorno financeiro, é o seu trabalho. Muitos de vocês vivem só disso, né? Só do Pilates. E aí? Você trabalha de segunda a segunda, de 7 às 7 e o seu aluno atrasa? O seu cliente não paga no dia? E as suas contas? Então, a gente tem que ter na balança, né, a nossa forma de atendimento e a nossa forma também de controle financeiro, a nossa forma de cobrar. Então, as duas ações importantes para você organizar o faturamento do seu estúdio. Tenha essa tabela, tenha esse controle de todos os seus alunos, data de vencimento e valor da mensalidade. E a segunda ação, controle a inadimplência. Qual é a ação que você vai tomar se aquele aluno seu atrasar aquela mensalidade? Você vai disparar um e-mail? Você vai disparar um WhatsApp? Você vai enviar um post com uma mensagem já pronta? Algo você tem que fazer. Ou, se você vê que aquele aluno tem dificuldade para pagar na data certa, ou que ele tem dificuldade de lembrar, não faça mensalidades com ele, faça planos trimestrais, semestrais, anuais. Proponha a ele planos longos com cheque, ou com cartão de crédito, se você trabalhar com cartão, ou então com transferências programadas. Isso é uma excelente opção. É um contrato que você faz com o seu cliente e oferece para ele transferência programada. Ele paga aquela primeira mensalidade e vai programar 3, 4, 5, 6 o ano inteiro. E aí ele fica livre. Claro que isso através de um contrato. Então são formas, são ações que a gente toma para monitorar e controlar a gestão e o fluxo de caixa do nosso estúdio. Então era isso. A gente já está quase ceando. Eu vou virar aqui para olhar vocês, que eu não tô olhando. Peraí. Quem tá aí comigo? Já passou muita gente por aqui. Olá, boa tarde, não, boa noite. Eu vou deixar essa live gravada. E aí, vocês colocam lá nos comentários para mim dúvidas, questões que vocês tenham. E toda quinta-feira eu tô aqui às 19h19, inclusive hoje, quase Natal, eu aqui com vocês. Eu tô aqui toda quinta-feira às 19h19 pra gente estar falando sobre gestão, administração de uma forma simples, tranquila, fácil, pra gente descomplicar o caixa aí do nosso negócio, do nosso estúdio de Pilates, da nossa empresa, da nossa clínica, do nosso consultório, dos nossos estúdios aí, mundo afora. Quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, quero agradecer a vocês que estão aí, e essa live vai ficar gravada, e quero aqui desejar um ótimo Natal para vocês, desejar aí um 2021 com muita luz, com muito amor, com muita saúde, com muita esperança, e dizer que nós é que fazemos os nossos dias, né? Nós é que transformamos os nossos dias, então através da nossa energia, através da nossa força, a gente emana coisas boas aí para o universo. Então que vocês já comecem aí de 1º de janeiro com energias boas, com palavras boas, com gestos bons, para que o universo veja e escute e transforme tudo isso que a gente está passando e faça tudo isso perder a sua força, né? Porque nós somos mais fortes que tudo isso. Então é isso, um bom Natal para vocês, um beijo para quem está aqui, um beijo para quem passou e Natal em família, mas sem aglomeração. Um beijo, queridos. Tchau, tchau.